ia te perguntar, você já deixou claro assim, pô, eu não quero ir pra política, acho que ali, né, entre aspas, a porta do inferno, tudo. Mas você não acha, Nando, que o pessoal te critica muito, né, os seus haters, pelo fato de você criticar muito, julgar essas pessoas, e de repente você não trazer soluções, ou enfim, você não estar ali na política? Mas quais são as soluções que eu não estou trazendo? Por exemplo, autoritarismo do Supremo Tribunal Federal, pressão popular agora para uma CPI. Você tá entendendo? Qual a solução agora para a Prefeitura de São Paulo? Só não vota no bandido. Não vota no bandido como o Pablo Marçal, não coloca um Boulos lá, mas se você colocar Marçal e Boulos no segundo turno, você vai fazer o quê? Você tá pedindo pra destruição desse país. Vota em qualquer outro, cara. Quer votar no Datena? Vota no Datena. Eu acho que a Marina Helena é melhorzinha. Eu ia te perguntar quem você achava que Por exemplo, eu acho que ela é melhorzinha. Exatamente. Mas você acha o quê? Que a solução está... Porque ela veio aqui, ela é uma mulher muito inteligente, ela né, é André? inteligente, ela trabalhou com o Paulo Guedes e tudo mais. E ela pediu, o assessor dela pediu pra ir lá em casa. Deixa a Maria Helena em casa. Eu já recebi tudo que é político lá. Da última vez que o Moro foi lá em casa, ele descendo o cacete no Bolsonaro, aí depois leva o Moro lá em casa e depois ele tá no segundo turno pedindo voto pro Bolsonaro. Metendo pau e depois pedindo voto. O que você acha do Sérgio Moro aí, Nando? O Sérgio Moro é um cara que achava que estava na mais alta graça brasileira, mas ele não contava com a estupidez desse povo. Um povo que o chamou de traidor e de comunista porque ele falou que Jair Bolsonaro queria interferir na Polícia Federal. Ele não contava com a estupidez desse povo. Ele saiu do governo Bolsonaro por isso, não foi? Exatamente, porque o Bolsonaro queria, sim, a interferência na Polícia Federal do Rio de Janeiro para blindar a sua família. Isso aí tá em todo lugar. Qualquer um que sabe. Então esse cara sai, ele acha que seria ovacionado pelo povo, não, ele é destruído pelo gado, porque aqui não interessa a verdade, interessa a narrativa por trás da verdade, você tá entendendo? Ele é destruído e depois ele é destruído dentro do próprio partido. Ele é um cara muito fraco politicamente e é um cara que não acredita nele mesmo. Se ele tivesse ficado fora da política, ele era um herói até hoje, você acha? Com certeza. E você não acha que... Você falou que o Sérgio Moro acabou tomando uma porrada dos bolsonaristas, digamos assim. Mas você não acha que o Bolsonaro tomou uma certa porrada por não ter apoiado o Marçal e muita gente aí que tá pró-Marçal e que era bolsonarista se voltou contra o Bolsonaro? Porque eu senti que o Bolsonaro deu um passo atrás em relação ele deu, e aí você viu a última manifestação, ele chamando o Marçal de vagabundo, canalha, picareta? E na verdade era o cara que organizou a manifestação. Você viu isso ou não? Não. Isso porque ele queria fazer de palanque. Não, existe um cara chamado Marco Antônio, que... É Marco Antônio ele, né? Os caras chamam eles chamam ele de Superman. Ele é o Superman da Jovem Pan. É o Superman. E aí a porra do Superman, meu irmão, arranjou aquilo tudo pro mito, pagou tudo, entendeu? Pagou a porra toda, pagou os carros de som, arranjou a manifestação e o mito foi. Aí o mito subiu no carro de som, né? E o pobre do Superman tava lá falando: nós queremos o tirano do Alexandre de Moraes na cadeia. E o mito, alguém falou isso aí, é o Marçal falando. Aí ele começou a xingar o Superman. Desliga o som desse filho da puta aí. Arranca a bateria do carro dele. Seu vagabundo, é um picareta. E era o Superman, porra. Puta. E era o Superman que organizou tudo. Não era o Marçal. Não era o Marçal. Aí desligaram o microfone dele? Não, foram lá tentar sabotar o carro do cara. Só que pro Bolsonaro era o Marçal e não era o Marçal, era o Superman. Sim, o que acontece? Hoje existe, cara, uma briga de idiotas. Pra ver quem é que é o novo bezerro de ouro da política brasileira, ou Bolsonaro ou Marçal. Até apareceu o Nicolas fazendo o M ali, né? Acho que ele não se posicionou, mas teve um vídeo do Nicolas ali. Não sei se é montagem. Ele fez meio reservado, assim, ele fez assim, em cima do Não sei se é verdade, né? O Nicolas Ferreira, ele é uma cadela. Eu ia te perguntar a sua opinião sobre o Nicolas. O Nicolas Ferreira é uma cadela. Se pedir pra ele fazer alguma coisa, ele faz. Se o Bolsonaro pedir pra ele... Olha, eu tive um podcast com o Nicolas. Do Vilela, né? Isso, e eu cheguei pro Nicolas e falei assim... Se você, o Valdemar da Costa Neto tá sondando o mito pro partido do mito. Ele falou, não, isso é até mentira, não vai mais. Eu falei, se o mito for, você vai. Ele falou, não, pra mim, o Valdemar da Costa Neto é uma criatura abjeta da política. É a pior criatura da política. Passa 2 semanas, o que tá acontecendo? Esse cara tá no partido do Valdemar da Costa Neto. Ele tá fazendo o M do Marçal, e se o mito pedir pra ele fazer um vídeo descatitando o Marçal, ele vai lá e descatita. Por quê? Porque ele é um garoto fraco. Não, mas você não acha que o Nicolas é um garoto inteligente? Eu acho que ele estuda. Eu acho que ele é um garoto enrolador. Mas inteligente não. Porque se ele fosse um cara inteligente, ele não poderia seguir um energúmeno como o Jair Bolsonaro. Se ele fosse um cara realmente inteligente, ele não entraria num partido de um cara como Valdemar da Costa Neto e seguiria
um jogo político imundo. Se ele fosse um cara realmente inteligente, ele estaria de fato preocupado em protocolar um projeto de lei que, por exemplo, assegurasse o direito das mulheres nos esportes e não subindo em cima do púlpito com uma peruca loira, velho. Só que o que ele quer? Ele quer lacrar. Ele quer lacrar, quer ganhar os seus posts dentro do Instagram, dentro do Twitter e tudo mais. E a galera confunde inteligência com loucura. É um demente. Se você pega ele como vereador de Belo Horizonte, qual foi o grande feito dele como vereador de Belo Horizonte? A não utilização das verbas para enchentes. E ele comemorou nas suas redes sociais. O que aconteceu? 6 meses depois que as verbas, ele fez o contingenciamento dessas verbas, Belo Horizonte embaixo da água, todo mundo morto. Puta merda. E aí? Mas por que interessa pro brasileiro médio de QI de 83? É ver esse bosta lacrando no Twitter. Ver este covardezinho chegando e falando assim, eu sou contra o Alexandre de Moraes. E por que não tá fazendo um movimento popular, seu bosta, pra uma CPI, que é aquilo que nós teríamos de fato para combater o autoritarismo do Supremo? Então, a sagacidade do moleque não é em ser inteligente, é de ser perverso. O moleque é perverso. Naquele debate que eu tive com o Vilela, ele pegou um criminoso que ligou à meia-noite na minha casa para dizer que estupraria minha mulher e me mataria, e ele pegou o áudio desse criminoso e falou, tá aqui o Nando Moura xingando. Sou eu xingando o cara que ligou na madrugada para ameaçar minha esposa de estupro e eu de morte. Caraca. Hã? E aí chega esses gados imbecis, o Nicolas venceu, o Nicolas humilhou o Nando Moura. E quem é que vai pra justiça pra tentar tirar o debate do ar? Nicolas Ferreira. Vai na justiça e perde vergonhosamente. Pediram isso pro Vilela? Ele foi pra tirar o debate do ar. Eita, que a gente não sabia. Por quê? Porque no debate eu chego e falo assim, você... O debate foi tenso ali, que você não assistiu no final, até quase deu uma... O Vilela pediu pra eu ficar muito calmo ali. E naquele debate, eu só consegui explodir mesmo naquele do Cogos, porque aquele eu tava puto. De quem? Do Cogos, Paulo Cogos. Paulo Cogos. Né? Aquele eu tava puto mesmo, o pobre do Cogos é até... Mas deu ruim, Nando? Não cheguei a bater nele não, mas xinguei bastante, foi bom. Eu deveria ter feito isso com o Nicolas. Eu tava muito... O Vilela me ligou antes, ele foi muito preocupado. Meu filho dorme ali em cima, cara, por favor. O Vilela é um por amor. favor, não sei das coisas. É na casa dele, é o estúdio do Vilela. E aí eu fui ali no Nicolas, né? Eu fui ali, sabe, me segurando mesmo. Me segurando. Mas o covardinho depois tentou tirar do ar. Foi mover a justiça com dinheiro público, com dinheiro meu, seu, para tentar tirar esse podcast do ar. Por quê? Porque nesse podcast ele não só usa um áudio de um criminoso condenado na justiça. Esse bosta, até hoje, esse criminoso que ele usou o áudio, ele tá fugindo da justiça para me pagar. Ele tem nada no nome dele. Nós achamos depois, condenamos esse bosta aí. Então, esse é o tamanho da perversidade. Só que o cara que fica só numa análise superficial do fato e da realidade não consegue perceber isso.